Este vídeo é baseado no conhecimento do Dr. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Você já se perguntou até que ponto realmente tem controle sobre suas escolhas? E se eu te dissesse que, segundo Freud, muitas de suas decisões não são tão livres quanto você pensa? Sim, o livre-arbítrio é um conceito profundamente debatido, mas o que Freud tinha a dizer sobre isso? Prepare-se, porque a resposta pode ser mais chocante do que você imagina. O que se passa no fundo de nossa mente? Será que estamos mesmo no comando das nossas ações ou há forças ocultas nos manipulando? Vamos explorar esse mistério hoje, questionando a ideia de liberdade e examinando o que a ciência e Freud podem nos ensinar sobre o nosso poder de decisão. Quando você toma uma decisão, como escolher entre café ou chá, você acredita que está agindo com total liberdade de escolha, certo? No entanto, a ciência já vem nos dizendo há algum tempo que a coisa não é tão simples assim. O conceito de livre-arbítrio nos diz que temos a capacidade de escolher entre diferentes opções sem ser totalmente determinado por forças externas ou internas. Esse conceito, defendido por filósofos como Kant, afirma que somos responsáveis pelas nossas ações, pois temos o poder de escolher de forma independente. Porém, ao se aprofundar nas neurociências, você começa a perceber que essa visão pode ser um pouco ingênua. Pesquisas como as de Benjamin Libet, um neurocientista, mostram que, antes de tomarmos uma decisão consciente, já há uma atividade elétrica no cérebro que indica qual direção estamos prestes a seguir. Ou seja, a escolha pode não ser tão livre quanto imaginamos. O cérebro, aparentemente, já sabe o que vamos escolher, e a consciência apenas acompanha a decisão, como se fosse uma espectadora. E é aqui que Freud entra com uma perspectiva ainda mais intrigante. Ele acreditava que a maior parte de nossas decisões não vem da razão ou da liberdade consciente, mas sim de forças profundas que operam no inconsciente. Se você está achando que a resposta para a questão do livre-arbítrio está mais distante do que imaginava, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos descobrir como Freud enxergava esse conceito e o impacto disso nas nossas vidas. Se você pensou que o livre-arbítrio era uma questão simples, prepare-se. A teoria de Freud sobre a mente humana vai desafiar essa visão de forma profunda. Para Freud, o que chamamos de escolhas livres nem sempre são tão livres assim. Freud acreditava que a mente humana é composta de 3 componentes principais: o id, o ego e o superego. Cada um deles exerce uma influência poderosa sobre nossas decisões e comportamentos, e em muitos casos, sem que tenhamos consciência disso. O id, por exemplo, é a parte primitiva de nossa psique, dominada pelos instintos e desejos inconscientes. Ele busca prazer imediato e a satisfação de suas necessidades, sem considerar as consequências. Por outro lado, o ego é a parte da nossa mente responsável pela razão e pela realidade. Ele tenta equilibrar os impulsos do id com as demandas do mundo real. O superego, por sua vez, é o componente moral, formado pelas normas e valores que aprendemos durante nossa vida. Imagine a seguinte situação: você está em uma festa e alguém lhe oferece uma sobremesa deliciosa. Seu id grita: "Coma agora, você merece." Seu superego responde: "Não, você está de dieta. Pense nas consequências." E o seu ego, tentando mediar esse conflito, decide que você pode comer a sobremesa, mas com moderação. Agora, o que você talvez não perceba é que essas forças estão funcionando o tempo todo em segundo plano, moldando suas escolhas e decisões. Segundo Freud, somos muitas vezes governados por impulsos do id e pela pressão do superego, e não pela razão pura ou pela escolha livre e racional que acreditamos ter. Freud afirmava que muitas das nossas ações são guiadas por desejos reprimidos, aqueles que foram excluídos da nossa consciência, mas que ainda assim afetam nossas escolhas. Esses desejos podem se manifestar de maneiras sutis, como através de sonhos ou lapsos de linguagem, o que ele chamava de atos falhos. Portanto, as nossas decisões, por mais que tentemos racionalizá-las,
podem estar profundamente enraizadas em conflitos inconscientes. Exemplo prático: digamos que você sempre se encontra em relacionamentos disfuncionais, apesar de afirmar que deseja algo mais saudável. Freud sugeriria que o inconsciente está agindo aqui. Talvez você tenha aprendido desde a infância que o amor envolve sofrimento, ou que você inconscientemente se sente mais confortável com a dinâmica de controle e dependência. Isso pode estar direcionando suas escolhas, sem que você perceba, independentemente da sua intenção consciente. Você sabia que muitas vezes as decisões que tomamos não são apenas escolhas racionais, mas sim um verdadeiro campo de batalha entre diferentes forças dentro de nós mesmos? Essas forças, segundo Freud, são representadas pelo id, o ego e o superego. E esse conflito interno pode ser o motivo pelo qual nos sentimos tão indecisos ou confusos diante de determinadas escolhas. Imagine o seguinte cenário: você acaba de chegar em casa após um dia estressante de trabalho e a única coisa que você quer é relaxar assistindo TV e comendo algo reconfortante, como um prato de macarrão. O id logo entra em ação, empurrando você para o prazer imediato, buscando satisfação sem pensar nas consequências. Ele deseja o prazer da comida e o descanso sem se preocupar com o amanhã. No entanto, o superego entra em cena e começa a questionar: você não deveria estar cuidando da sua saúde? Você prometeu a si mesmo que iria manter a dieta. Isso não é certo. O superego é a voz interna da moralidade, da ética, e é moldado pelas regras sociais e os valores que aprendemos ao longo da vida. Por fim, o ego, que é o mediador, tenta equilibrar essa disputa interna. Ele sabe que o id quer prazer e o superego quer obediência às regras, mas ele precisa agir de maneira realista e equilibrada. O ego pode decidir que, talvez, comer um pouco de macarrão, mas com moderação, seja a melhor escolha, de forma a agradar o id e, ao mesmo tempo, não ser severo demais com o superego. Esse é o tipo de conflito que acontece constantemente em nossas mentes, muitas vezes sem que tenhamos plena consciência disso. Freud acreditava que essas batalhas internas eram a raiz de muitos dos nossos comportamentos e que nossas decisões, frequentemente, não são tão livres quanto gostamos de acreditar. Por exemplo, quando você age impulsivamente, sem pensar, é o id tomando as rédeas da situação. E quando age de forma rígida e inflexível, como seguir uma dieta extremamente restritiva, pode ser o superego dominando. O ego, que busca equilibrar essas forças, muitas vezes sente-se sobrecarregado e, como resultado, pode acabar tomando decisões que não são nem uma coisa nem outra, uma mistura de ceder ao prazer e à moralidade, mas sem um real controle. Exemplo prático: pense em um momento em que você se sentiu culpado por algo que fez, mas ao mesmo tempo sentiu prazer em fazer. Talvez você tenha cometido um erro no trabalho, mas a satisfação de ter agido impulsivamente ou fora da norma de alguma forma tenha aliviado um pouco do estresse. Esse é o conflito entre o id e o superego, mediado pelo ego, que, ao tentar resolver a situação, acaba se sentindo dividido. Esse processo interno é fundamental para entendermos por que tantas de nossas decisões não são totalmente livres. E ao se aprofundar nesse conflito, podemos começar a perceber como ele molda nossas escolhas de maneira muito mais sutil do que imaginamos. Você já sentiu que suas escolhas estão além do seu controle, como se houvesse algo mais profundo influenciando sua vida? Essa é a essência do que Freud chamava de determinismo psíquico, um conceito que coloca em dúvida a ideia de livre-arbítrio e sugere que nossas ações são muitas vezes guiadas por forças inconscientes e eventos passados. Freud acreditava que nossa mente não é um campo de batalha entre o id, o ego e o superego apenas no presente, mas que as nossas experiências de vida, especialmente as da infância, têm um papel crucial em determinar o que fazemos e como reagimos. De acordo com Freud, o inconsciente é um depósito de lembranças reprimidas, desejos não resolvidos e traumas que, muitas vezes, nem temos consciência de carregar. Porém, esses elementos inconscientes influenciam profundamente nossas escolhas e comportamentos. Por exemplo,
Um trauma da infância pode afetar a maneira como você reage a situações estressantes na vida adulta. Talvez você tenha vivido uma experiência de abandono emocional na infância e, como resultado, inconscientemente, você busca constantemente aprovação ou se sente inseguro em relacionamentos. Essas experiências, que você pode não lembrar ou não associar diretamente ao seu comportamento atual, ainda assim determinam, em grande parte, suas escolhas e reações. Esse é o ponto central do determinismo psíquico. Somos frequentemente governados por elementos do passado, os quais estão enraizados em nosso inconsciente. Freud sugeria que o que acreditamos ser escolhas livres, muitas vezes, são apenas respostas automáticas e condicionadas a estímulos passados que não temos a capacidade de controlar conscientemente. Exemplo prático: imagine que, em uma reunião de trabalho, você tem a chance de pedir uma promoção, mas sente uma resistência inexplicável e não consegue se manifestar. Freud diria que esse comportamento pode ser resultado de uma experiência anterior. Talvez você tenha sido desencorajado por figuras de autoridade na infância ou tenha aprendido a evitar se destacar para evitar críticas. Essas experiências moldam suas reações no presente sem que você perceba. Por mais que tentemos agir de forma livre, sem amarras do passado, nossa mente inconsciente carrega uma bagagem significativa. O inconsciente, para Freud, não é um conceito abstrato, ele tem um impacto direto sobre o que fazemos no mundo real. E por isso, o livre-arbítrio, ao que parece, é muito mais limitado do que gostaríamos de acreditar. Agora que entendemos como o inconsciente e as forças internas podem limitar o nosso livre-arbítrio, a grande pergunta que se coloca é: como podemos conquistar um verdadeiro senso de liberdade diante dessas influências invisíveis? A resposta de Freud, embora complexa, nos oferece uma visão de esperança. A psicanálise pode ser a chave para desbloquear esse potencial. Freud acreditava que, ao trazer à tona o conteúdo reprimido e inconsciente, uma pessoa poderia começar a entender o que realmente está dirigindo suas ações. Ele usava a técnica da interpretação dos sonhos como uma das ferramentas mais poderosas para acessar o inconsciente. Para Freud, os sonhos são a expressão direta dos desejos e conflitos reprimidos, que não conseguimos expressar de forma consciente durante o dia. Eles são como uma janela para o inconsciente. Imagina que, ao analisar um sonho recorrente, você descobre que ele está ligado a um medo profundo de rejeição, talvez originado na infância. Esse tipo de insight pode ser um ponto de virada na vida de alguém, pois ao tornar esse medo consciente, você ganha o poder de reagir de forma diferente, sem a interferência da ignorância e do medo reprimido. A partir desse momento, você começa a ver as escolhas e os comportamentos de uma maneira mais clara e com mais controle. A verdadeira liberdade, segundo Freud, não está em escapar das forças que nos moldam, mas sim em entendê-las e, com isso, ser capaz de tomar decisões mais autênticas. Ao tornar-se consciente dos mecanismos inconscientes que moldam nossas decisões, podemos fazer escolhas mais alinhadas com nossos desejos verdadeiros, ao invés de sermos guiados por forças externas ou internas que nem sempre compreendemos. Já discutimos como o inconsciente e os conflitos internos podem limitar nosso livre-arbítrio, mas agora vamos olhar para o mundo externo e as forças sociais e culturais que também desempenham um papel importante em nossas escolhas. Freud, embora centrado na psique individual, também reconhecia o impacto da sociedade na formação da nossa identidade e, consequentemente, nas nossas decisões. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos impõe padrões, normas e expectativas. Desde pequenos, somos condicionados a seguir regras sociais, familiares e culturais que moldam o que consideramos ser o certo ou o errado. Freud chamava isso de influências sociais e as via como forças poderosas que também interferem em nossa liberdade. Você já se perguntou por que, muitas vezes,
tomamos decisões baseadas no que os outros esperam de nós? Se você já se sentiu pressionado a seguir uma carreira específica ou mesmo a seguir um estilo de vida que não é genuinamente seu, pode ser porque as normas sociais e culturais estão profundamente enraizadas no nosso inconsciente. Essas normas podem ser vistas como uma extensão do superego, mas em uma escala muito maior, pois representam as expectativas da sociedade como um todo. As campanhas publicitárias, os padrões de beleza, os modelos de sucesso, todos eles moldam o que devemos desejar e como devemos viver. E mesmo que muitas dessas influências não sejam óbvias ou diretas, elas atuam silenciosamente em nossas decisões, muitas vezes limitando nossa verdadeira liberdade. Exemplo prático: imagine que você cresceu em uma cultura que valoriza o sucesso material acima de tudo, e por isso você sente uma pressão constante para alcançar esse sucesso, mesmo que isso signifique negligenciar outros aspectos importantes da sua vida, como os relacionamentos pessoais ou a saúde. Embora você acredite estar fazendo escolhas livres, Freud sugeriria que, na verdade, você está sendo governado por um desejo inconsciente de aprovação e validação social, um reflexo do superego cultural. Essas pressões externas, ao lado das influências internas do id e superego, mostram que nosso livre-arbítrio, na prática, é mais restrito do que gostaríamos de admitir. Muitas das nossas escolhas não são apenas o resultado de um conflito interno, mas de um complexo entre o desejo pessoal e as expectativas externas. Chegamos à grande questão: temos realmente livre-arbítrio? Se olharmos para tudo o que discutimos até agora, o inconsciente, os conflitos internos entre o id, o ego e o superego, e as influências sociais e culturais que nos moldam, a resposta de Freud parece ser um tanto chocante. A verdadeira liberdade pode ser uma ilusão. Freud nunca negou completamente a capacidade humana de tomar decisões, mas ele acreditava que essas decisões são sempre condicionadas por forças que não estamos plenamente conscientes. O livre-arbítrio, em sua visão, não é algo absoluto, mas uma ilusão criada pela nossa incapacidade de perceber todos os fatores que moldam nosso comportamento. Na prática, isso significa que as escolhas que acreditamos ter podem ser muito mais limitadas do que imaginamos. Podemos até sentir que estamos tomando decisões livres e conscientes, mas muitas vezes estamos simplesmente respondendo a impulsos inconscientes ou influências externas que não percebemos. Contudo, isso não significa que estamos totalmente à mercê dessas influências. Ao entender como o inconsciente, as experiências passadas e as pressões externas moldam nossas escolhas, podemos ganhar uma maior capacidade de autocompreensão. Essa compreensão não nos dá controle total sobre nossa vida, mas nos oferece a possibilidade de tomar decisões mais informadas, conscientes e autênticas. Exemplo prático: se você perceber que sua vida está sendo guiada por padrões de comportamento que foram impostos a você no passado, seja através de traumas não resolvidos, expectativas culturais ou pressões sociais, você começa a entender o que realmente está em jogo nas suas escolhas. Esse autoconhecimento pode ser libertador, pois, ao perceber essas influências, você pode começar a tomar decisões mais alinhadas com os seus desejos e valores reais, ao invés de ser guiado por forças invisíveis. Portanto, embora Freud nos mostre que o livre-arbítrio, como tradicionalmente o entendemos, é limitado e condicionado, ele também nos dá uma ferramenta poderosa para alcançar uma forma de liberdade verdadeira, a autoconsciência. Ao explorar os aspectos mais profundos da nossa psique, podemos começar a viver de maneira mais autêntica, tomando decisões mais alinhadas com o nosso verdadeiro eu, e não com os moldes impostos pelas expectativas externas ou pelos desejos inconscientes. Depois de tudo o que discutimos até aqui, podemos concluir que o conceito de livre-arbítrio, como tradicionalmente o entendemos, é mais complexo do que imaginamos. Freud nos revela que nossas escolhas não são completamente livres, mas sim influenciadas por forças internas, como o inconsciente, o conflito entre o id,
o ego e o superego, e por pressões externas da sociedade e cultura. Isso pode parecer desanimador à primeira vista. Afinal, se não temos total controle sobre nossas escolhas, o que nos resta? A boa notícia é que, embora o livre-arbítrio seja condicionado por fatores que muitas vezes não percebemos, isso não significa que estamos totalmente impotentes. Pelo contrário, Freud nos dá uma chave para alcançar uma liberdade verdadeira, o autoconhecimento. Ao entender como o inconsciente molda nossas escolhas e reconhecer as influências externas que afetam nossas decisões, podemos começar a tomar decisões mais conscientes e autênticas. A psicanálise e a introspecção se tornam ferramentas poderosas, permitindo que você entenda os padrões de comportamento que talvez não tenha percebido e se liberte das amarras invisíveis que limitam seu potencial. A verdadeira liberdade não está em ter escolhas ilimitadas, mas sim em tomar decisões informadas, baseadas na compreensão de quem somos e do que nos move de forma mais profunda. Isso é libertador. Exemplo prático: você percebe, por exemplo, que tem um padrão de tomar decisões impulsivas quando se sente estressado, e isso leva a escolhas prejudiciais, como procrastinar ou comer de forma exagerada. Ao começar a entender que essa reação é uma resposta inconsciente a um medo ou trauma não resolvido, você pode trabalhar para mudar esse comportamento, buscando maneiras mais saudáveis de lidar com o estresse e criando escolhas mais conscientes para a sua vida. Portanto, mesmo que a ilusão de total livre-arbítrio seja quebrada, o poder real de escolha não é perdido. Ao se tornar mais consciente de suas motivações internas e das forças externas que influenciam sua vida, você ganha um controle mais profundo e verdadeiro sobre suas decisões, direcionando sua vida para onde realmente deseja ir.